Informação importante antes do clássico sobre o Galo e uma notícia confirmada. Você precisa assistir esse vídeo, assista até o final, deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo, tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado no seu celular. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Aquabit, o melhor e maior parque aquático de Minas Gerais, simplesmente espetacular. Fica na Grande BH, tá? Perto ali da Cidade do Galo. Tem o mar, tem a praia artificial, que é incrível, né? Vários toboáguas. Para a criançada, então, gente, é espetacular. Você precisa conhecer, até porque você pode comprar e aproveitar a cota Diamante Premium, né, de 50 anos. 50 anos aproveitando o Aquabit, você e sua família. Não perde tempo, telefone na tela, o link está na descrição do vídeo, é só você clicar, chama o pessoal aí no Zap e compre a sua cota agora mesmo no Aquabit. Ontem o Breno entrevistou o Rodrigo Caetano, né, após ali a nossa live, né, mostrando a chegada dos jogadores do Atlético. O Rodrigo Caetano prometeu dar uma entrevista pra gente, falou com a gente, com a Itatiaia, e olha só o que ele disse. Eu vou trazer na íntegra, né, essa entrevista. Tem muita coisa importante, tem notícia que ele confirmou, né, notícia nossa aí que ele confirmou, tem informações importantes sobre o Galo. Então assista essa entrevista com o Rodrigo Caetano antes do clássico, para você ficar bem informado sobre as coisas do Galo. Tá na tela, tamo junto. Rodrigo, queria que você falasse, né, dessa sua volta, né, como é que foi acompanhar de longe o Atlético, né, cumprindo essa punição que você teve. Bom, prazer estar voltando a falar com vocês e através de vocês também, com toda a massa atleticana. Foram 60 dias, né, de punição, então dificuldade, impedido, né, de me comunicar. Mas obviamente que sempre perto, sempre viajando, sempre participando dos jogos, dentro daquilo que era o meu limite de atuação, né? Definido pelo STJD. Melhora bastante porque eu me sinto bem mais confortável, né, do que tantos acessos que eu tive que ter aos estádios, né, principalmente como visitante. Mas agora já podendo transitar normalmente é um alívio por 60 dias difíceis. Não me foi concedido nenhum efeito suspensivo. E agora esperando para ver, cuidando do que falo, mas sempre que tiver algo que precise de um posicionamento por parte do Galo, ou que nós nos sintamos aí prejudicados, vou estar aqui para defender os interesses do Galo como sempre, e esperando para ver como que será ou serão, né, as tantas denúncias de tantos outros personagens do futebol brasileiro, né, que a gente vê corriqueiramente aí, que tenham também o mesmo rigor que tiveram comigo. É só isso que eu espero. Ô, Rodrigo, antes da sua punição, o Atlético estava no momento ali de tentar reagir, e agora um outro momento da equipe, né? A equipe já mirando um G4, dependendo dos resultados que passaram, eu poderia estar até olhando até um pouco mais para cima na tabela. Como é que você vê esse momento do Atlético agora? É verdade, olha, foram dias difíceis, de muito trabalho intenso, né, na Cidade do Galo, nas viagens, nas concentrações, porque eu sempre digo assim que o atleta, para quem não convive com o atleta, imagina que é um ser extraterrestre, que não tem sentimento, que não tem emoção, que não sofre numa derrota, que esquece rapidamente de um insucesso. Não é assim, são seres humanos como todos nós, e sentem muito, seus familiares sentem muito. Então foi um trabalho árduo de todos, né? Comissão técnica, psicóloga, apoio, muito nessa questão emocional, muito nessa questão mental dos atletas, porque no momento mais difícil, e eu lembro bem, para nós, né? Foi talvez aquele jogo contra o São Paulo no Morumbi, em que nós tínhamos ali uma marca que podia ser extremamente mais negativa ainda, né? E a gente conseguiu reverter São Paulo no Morumbi lotado. Depois tivemos, obviamente, 3 derrotas de lá para cá, mas se vocês forem ver o aproveitamento espetacular. Fizemos a conta esses últimos dias, né? Foram 14 jogos, se não me engano, lá de São Paulo para cá, foram 10 vitórias, 3 derrotas e um empate. Mas nos deixa esse sabor mesmo, né? Se talvez tivéssemos tido
tivéssemos tido aí resultados melhores naquela sequência negativa de 9 jogos sem vencer, talvez hoje a gente pudesse olhar realmente para um lugar melhor na tabela. Mas o nosso foco hoje é nos distanciarmos o máximo que pudermos aí nas próximas rodadas do 7º colocado, para que a gente esteja numa situação melhor dentro do G6. E aí, obviamente, jogo a jogo, vendo que pontuação que a gente vai conquistar, para quem sabe lá no final garantir uma vaga direta. Mas o nosso momento ainda segue sendo de recuperação por conta daquele início ruim. A gente vê, Rodrigo, que com o Filipão o time agora teve um encaixe importante, né? E os jogadores são só elogios, né? Ao Filipão, a gente parece que vê que o ambiente do Galo nunca teve tão bom. Queria que você falasse, por estar no dia a dia, se isso está refletindo em campo e como que é avaliado o trabalho do Filipão nessa reta final, já pensando, lógico, em 2024 também, né? Porque o Filipão tem contrato e no último dia, no último jogo, ele já falou um pouco pensamento para frente também, pensando, logicamente, tem que pensar nessa reta final, mas os times já começam a planejar 2024. Cláudio, a verdade é que nós estávamos falando aqui que a parte mental, o trabalho mental no momento difícil, ele foi fundamental para virar aquela chave. Não é fácil você jogar a 10ª partida com 9 jogos sem vencer, como foi lá naquele jogo no Morumbi. Mesmo que de lá para cá tenhamos também tido outras derrotas, né, o índice de aproveitamento é extremamente elevado para um campeonato muito difícil como o brasileiro. E isso teve uma participação decisiva nessa questão do ambiente. Se o nosso ambiente não fosse bom, por mais que tivéssemos um elenco de altíssimo nível, de qualidade, é muito difícil reverter. A gente já viu casos semelhantes com equipes, né, de alto investimento, equipes também importantes no futebol brasileiro, que quando você fica na parte de baixo é muito difícil sair, mesmo com qualidade dentro do seu elenco. E a gente conseguiu realmente trabalhar internamente com a privacidade necessária dentro da cidade do Galo para reverter isso. E a participação do Filipão, ela foi fundamental pela experiência, pelo conhecimento, por passar essa segurança para os jogadores e principalmente naquele novo modelo de jogo dele, né, de que já deu certo em outras equipes e que daria certo no Galo também. E foi o que aconteceu, os jogadores compraram a ideia, acreditaram, e a verdade é que, mesmo com alguns desfalques que tivemos ao longo desse período, a gente mostrou a força do elenco, porque muitos que entraram e muitos dos que vêm jogando não eram utilizados, né, vamos dizer, no primeiro semestre ou com o antigo treinador. Então mostra que o Filipão também faz justiça, porque aqueles que entram e mostram rendimento, ele procura manter. É um critério, né, e é muito difícil no futebol você ter determinados critérios. Então acho que isso deu uma coesão no grupo, deu uma união, o ambiente é favorável sim. Em relação a 24, realmente a gente tem o nosso planejamento que anda paralelo, vocês sabem, o clube modificou para uma SAF, nós temos feito as nossas reuniões, vamos ter um rigor muito grande no orçamento para o ano que vem, mas as nossas conversas elas seguem, né, mirando aí o 2024. Mas o foco e o objetivo, e eu acho que o que nos trouxe até aqui é fazer de cada um desses jogos uma grande decisão, e nós não vamos desviar esse foco nesse momento aí que a gente tem aspirações até melhores do que tínhamos aí há 6, 7 jogos atrás. Já é certo que o Filipão fica? Olha, como você mesmo disse, tem contrato, assim como eu também. A ideia sempre, pelo menos da minha parte, é sempre de continuidade. Ela não é no caso do Filipão, ela sempre foi em todos os treinadores com os quais eu trabalhei, aqui no Galo ou em outros clubes. E obviamente que eu gostaria que sim. Vale ressaltar também que hoje, né, o modelo de negócio do clube modificou, mas nós seguimos com o pensamento, tanto meu como dele, se aqui ficássemos, né? É assim que funciona. Mas o futebol, como qualquer negócio, seja no mundo corporativo ou também no esporte, ele depende dos resultados. Então, vale para nós dois a mesma coisa, mas a gente, por profissionalismo que temos, nós estamos considerando a continuidade sim, né? No meu caso, eu tenho um contrato, né, mais longo e os clubes e agora os donos da SAF já manifestaram o desejo da minha continuidade e da minha parte mesmo, né? Então, no caso do treinador, tem contrato, segue, a gente está feliz com o Filipão e espera terminar bem o ano. O Galo virou SAF oficialmente agora essa semana, Rodrigo. A sua função
Vai ter alguma mudança? É a mesma coisa? Você vai ter mais autonomia? Vai continuar tendo o órgão colegiado? Ou não vai ter mais? Como que vai ficar esse organograma no futebol, por exemplo, para o torcedor entender? Cláudio, primeiro assim, né, o clube vai ter um comunicado oficial, né, de todas essas diretrizes, de como que será realmente esse novo, não só organograma, mas como que serão também esse novo fluxo até de informações para vocês, para que fique muito claro para vocês e para o torcedor. O que vem acontecendo até agora não mudou em absolutamente nada, sempre teve um comitê para discutir as questões estratégicas do futebol e permanecem as mesmas pessoas, então até o presente momento nada mudou. Não tivemos nenhuma reunião ainda já com a SAF constituída, e se algo mudar vai ser mais à frente, mas terá um plano todo de comunicação bastante detalhado, e acho que é necessário, que envolverá também como que será esse novo funcionamento, como que serão os objetivos, de que forma, né, quem faz o quê, mas até o presente momento a gente segue com a mesma modalidade, até porque o futebol é isso aí mesmo, é dinâmico, a gente analisa o jogo, o resultado, tem que planejar possibilidades que podemos ter para o próximo ano, dos possíveis reforços, alguns que saem, mas isso fica dentro realmente do ambiente protegido, porque não dá para se falar nisso no momento em que nós temos ainda 7 jogos e 7 decisões. Então, você citou agora sobre essa talvez reformulação, né, do elenco, quem que sai. E o Atlético terá muitas perdas agora de contratos que estão findando, né? Jogadores, o Hever, Mariano, Lemos. Como é que está esse planejamento para 2024? Você fala muito, né? Eu não gosto dessa palavra reformulação do elenco, né? Mas o Atlético vai perder vários jogadores com contrato, né? Findando. Ainda bem que você me ajudou na resposta, porque eu ia te responder justamente isso. Eu não compactuo em reformulação, a não ser que seja uma situação extremamente grave, né, que não é o caso. Nós estamos hoje no G6 e com aspirações de G4. Eu acho que o que nos atrapalhou realmente foi mudança. Quando eu falo em continuidade, quando eu falo em ajustes, é justamente porque o contrário prova que não é o melhor caminho, né? Mudança no decorrer de temporada, ela traz prejuízos como trouxe para nós. Enfim, e a mesma coisa acontece em elenco. Nós não temos muitas peças, não. No caso que tu citaste aí do Lemos, nós temos gatilhos no contrato, que depende do clube, o clube está protegido. Renovamos o Arana ontem. Saravia, Mariano, nós estamos avaliando caso a caso, jogadores, né, que são símbolos do clube, principalmente o caso do Hever, né? Então tem que avaliar como que isso vai ficar no final da temporada. No Fux, no novo empréstimo. A gente vem trabalhando isso, mas o que eu posso falar a respeito disso? A ideia é manter o máximo que nós entendemos que seja necessário do elenco e ideal, e fazer pequenos ajustes no próximo ano. A cada ano que passa, o clube que fizer ajustes e menos reformulação se aproxima de conquistas. Essa é a nossa visão. O inverso demora muito mais tempo. Rodrigo, o Filipão ele fala o tempo todo que ele chegou para fazer um trabalho, que ele não pediu reforço, que o grupo, ele encontrou esse grupo aqui. A diretoria hoje, se o Atlético, o objetivo do Filipão é classificar o time para a Libertadores, seja G6, G4, isso já traria uma satisfação para a diretoria no trabalho em cima disso? Ou existe uma meta mais arrojada de repente, um terceiro lugar? Vocês colocam isso em cima disso? E você vê um peso nisso do Filipão, de estar trabalhando com o elenco que não é dele, poderia ter um desempenho melhor caso ele tivesse a oportunidade de ter montado um elenco? Bom, vamos deixar claro também que o futebol mudou muito, né? Nenhum elenco é montado somente pelo técnico. Não se equivoquem em relação a isso. E creio que o clube que faz esse tipo de situação, ele corre muito mais riscos do que montar o planejamento e o elenco em conjunto. Hoje todos os grandes clubes do futebol brasileiro têm departamento de mercado, tem alguns comitês, né, seja do futebol, seja realmente de comissão técnica, e o técnico é uma parte disso. Então, muitas vezes eu observo e escuto, não, porque o elenco ao perfil. Não, nós fizemos juntos, tanto no início do ano, como depois quando optamos por só trazer o Alan Franco de volta, porque também entendíamos que o elenco era de bom nível e não tínhamos condições, então, pelo menos não identificamos
jogadores com potencial para chegar no Galo e fazer uma grande transformação. Então, o que ele se refere é em relação a características. E quando eu falo de ajustes, é isso, né? Obviamente que se pudéssemos ter agregado 2, 3, no máximo, jogadores com perfis um pouco mais que fossem ao encontro de um modelo do Filipão, assim teríamos feito. Mas ele mesmo, quando chegou e nós avisamos, olha, não teremos condições de fazer nenhum movimento nessa janela. Ele não, o elenco está bom e tal. Se eu estivesse, talvez eu sugeriria um atleta com uma característica diferente. E é isso que ele cita, entendeu? Mas não se trabalha mais dessa forma, né? Que o técnico chega e ele monta ou remonta, isso já passou. Por quê? Porque a conta fica para o clube. Não tem jeito. E a gente vê isso. Talvez não tenha visto no Galo, mas vocês observem em outros clubes como que acontece. Os treinadores muitas vezes permanecem 3, 4, 5 meses e buscam jogadores com um perfil somente para o seu modelo de jogo e acaba que depois as coisas mudam. Então, o treinador é peça fundamental, é super importante, mas ele é uma parte, né? E ainda mais com a modelagem nova de SAF, de clubes, né, com um viés também voltado para negócios. Todo mundo tem que estar envolvido e todo mundo tem que ser escutado nessa hora. E a ciência, os dados, eles vão ter um peso muito grande, como já sempre tiveram, mas agora mais ainda. E o treinador, obviamente, que também. Mas então é isso. Ao final do período a gente vem conversando, são características de atletas, tá? Não é uma montagem ou remontagem por conta do treinador A, B ou C. Eu acho que isso aí não tem mais espaço. Mas ele está no objetivo, o objetivo desculpa, em relação foi o objetivo que nos restou, entendeu? Hoje nós estamos no G6, eu já falei. Nós temos que primeiro nos distanciarmos do 7º colocado. Porque diferentemente dos últimos anos, onde o campeão da Sul-Americana era brasileiro e estava entre os 6, o campeão de uma Libertadores estava entre os 6 e era brasileiro, o da Copa do Brasil mesmo, hoje, o que se desenha no Campeonato Brasileiro é totalmente distinto. Vagas para Libertadores que não campeões de Copa são os 6 primeiros. Então, o Galo tem que estar entre os 6 primeiros e com o passar das rodadas ver o que a gente alcança mais. Esse é o nosso campeonato no momento e essa é a meta do Filipão, minha, da diretoria, dos atletas, de todos. Caetano, antes da SAF, o Atlético, a cada janela, tinha aquela necessidade de venda. Muitas vezes o clube não tinha como segurar o jogador. Você acredita que agora, com a chegada da SAF, o clube consegue se fortalecer mais para poder segurar um atleta, para não ter que ter essa necessidade de venda a cada janela? Você diz por conta de necessidade de investimento? Não. Continua a mesma dificuldade. A única coisa que eu posso falar, e eu tenho repetido, é que me orgulha muito de estar na SAF do Galo hoje. Por quê? Porque é uma das poucas SAFs do Brasil que ela vem para justamente honrar os compromissos que antes o clube não tinha condições de honrar, né? Seja com agentes, com outros clubes, enfim, com outros fornecedores. E essa turma, por isso que às vezes eu escuto certas coisas assim, né? Eles deveriam ser muito valorizados nesse momento, porque existe qual clube que dá lucro no futebol brasileiro e mesmo mundial? Observem. Ele dá dor de cabeça, prejuízo, responsabilidade, uma série de outras coisas. E essa SAF que entra, ela entra para honrar os compromissos de um passivo acumulado durante muito tempo, inclusive nessa também gestão. Isso é assim. Para quê? Para que se conquiste títulos, para que se atenda, né, os aficionados. Esse é o produto fim de um clube associativo. Só que tem conta para pagar. Então, esses chamados investidores, né, os 4Rs, juntamente lá com o presidente, com o nosso vice-presidente, assumem o compromisso, diferentemente das outras SAFs, de todo um passivo e a responsabilidade de pagar a conta. Então, é isso que é importante comunicar, de que é diferente. As demais SAFs que entraram no Brasil, jogaram o seu passivo para a associação, e aí sim o recurso ia só para o futebol, e aí com alguma capacidade de investimento. Entendeu? Então, assim, eu me orgulho com essa, mesmo que não tenhamos investimento. Sabe por quê? Porque aquilo que foi combinado lá atrás e que por um motivo ou outro não pôde ser cumprido, será cumprido, e o que será combinado daqui para frente também será cumprido, principalmente com, como eu disse, agentes ou outros clubes que porventura viermos a negociar. Para o diretor de futebol não é aquela história, pô, você vai ter um cheque aqui, vai sair investindo. Não.
mas eu sei que aquilo que for aprovado em qualquer negociação que fizermos será cumprido, e isso me tranquiliza bastante. Você chegou a dizer, já na nossa entrevista aqui, que vai ter um orçamento apertado para 2024, a SAF já avisou. Então o torcedor não precisa de novo esperar, né? Porque o torcedor às vezes fica esperando grandes reforços, grandes investimentos. Chega a SAF, entrou um valor, né, de aporte, mas uma boa parte é para dívida, né? Para quitar dívidas. Foi como eu disse, eu até estou avançando um sinal aqui na qual não deveria, porque esse assunto da SAF ele vai ter uma comunicação toda específica, tá? Que não, certamente, talvez até eu participe, mas não será comandado por mim, né? Tem pessoas extremamente capacitadas para isso, tem o nosso CEO lá, o Bruno Musi também, que vai, no momento adequado, vai acabar expondo um pouco melhor, com um melhor detalhamento para todos vocês, né? Para o nosso torcedor principalmente. O que eu estou dizendo em linhas gerais é que me orgulha isso, o fato de terem assumido esse compromisso de entrar no clube e adquirirem o clube, justamente para honrar os compromissos do passado e os já assumidos para o futuro, né? Porque quando se faz uma negociação, não se compra à vista e também não se vende à vista. Tem o a receber e o a pagar para frente também, né? Então, assim, nós vamos viver dentro daquilo que for determinado como orçamento e tentar fazer mais e melhor, e sempre tentar fazer mais com menos. Mas, enfim, esse foi o nosso papel até agora. Não muda muita coisa, muda sim, talvez até o que esse nosso orçamento nos permite. Permite nós chegarmos onde? De que forma? Mas isso, como eu disse, terá uma comunicação toda específica, melhor organizada do que essa que eu estou tentando aí dar em linhas gerais para vocês e para o torcedor. Rodrigo, só para fechar aqui 2 pontos. Você disse assim, isso é o que nos resta, falando da Libertadores, da vaga da Libertadores, né? O Atlético começou o ano almejando muito mais do que isso, né? O Campeonato Brasileiro, chegar mais longe na Libertadores, na Copa do Brasil, que saiu prematuramente. Analisando todo esse contexto, como é que você pode dizer desse ano do Atlético, se o Atlético se classificar para a Libertadores? Eu queria que você fizesse uma análise do que você vê do potencial que o time tem, né? E aonde o time chegou, que vai ser buscando essa vaga. Esse é um ponto. E outro, você renovou com o Izep, que é um jogador que a torcida do Atlético tinha muito medo de perdê-lo, né? Como aconteceu com o Vitor Roque. É uma coisa que todo tempo nas redes sociais falava nisso. E o Filipão chegou a falar que ainda quer ver ele passar pelo Sub-20. O Erasmo Damiani disse que ele tem um plano de vê-lo jogar na Copa São Paulo. Qual é o plano para o Izep? Vamos lá. Toda equipe, quando começa o ano, se tu perguntar para todos eles, a grande maioria vai dizer, eu quero ser campeão de tudo, desejo montar o melhor elenco possível, né? Então, assim, o nosso objetivo também era esse. Eu prefiro não fazer esse balanço aí, eu sou muito seguro, faltam 7 rodadas e parece que nós já temos a vaga garantida, e nós não temos. Nós estamos na disputa com outros, te digo assim, mais uns 8, no mínimo, com chances, né? Porque São Paulo que vem lá já tem vaga garantida. Então, dali para frente, na primeira página, todos ainda têm possibilidades. E eu não gosto de fazer. Ao final, volta com essa pergunta lá na frente que eu vou ter imenso prazer de te responder. Espero com um cenário já confirmado de uma vaga que nós não temos ainda. Então, a gente não tem que diminuir o fato de uma vaga. Por tudo que eu expliquei, não é que nem outro ano, não tem G9, não tem G8, não tem G7, muito provavelmente não terá. Então, assim, vamos ter cuidado com essa análise. Mas ficou para você a frustração da saída das 2 Copas, né? Sem dúvida, das 2 Copas. Principalmente, Breno, óbvio que mais, né, ainda porque quando você enfrenta, por exemplo, assim, né, na Libertadores tem sido assim, nós temos enfrentado o Palmeiras e tínhamos tido só revés, mesmo não perdendo, né? Enfim, ficamos ali no meio do caminho contra o Palmeiras, mas a gente não colocou vantagem no primeiro jogo. O que mais frustra é a Copa do Brasil. E aí, o que você achou? Comenta aí, deixe nos comentários se você gostou ou não, o que você achou mais importante. Felipão deve ficar como era esperado, como eu já havia trazido aqui, Felipão deve mesmo permanecer. Tá aí então, comente, deixe nos comentários, tamo junto. Deixe aquele like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo,
você será notificado e clique na tela, tem mais notícia para você. E hoje, 5h30, até um pouco antes, tá? A gente deve entrar ao vivo um pouquinho antes, mostrando a saída do time do Galo do hotel rumo ao Parque do Sabiá. Vale a pena você acompanhar, tá bom? Tamo junto, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, pessoal!